Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí, já com a provável escalação do nosso Verdão para esse confronto, essa estreia na Copa do Brasil contra o Ceará. Então tem um corte bem legal para a gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos falar agora do Palmeiras, que vai também fazer a sua estreia na Copa do Brasil. Tenta se recuperar da derrota do final de semana no Brasileirão. O Palmeiras estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o Ceará. Jogo válido pela terceira fase da principal competição de mata-mata do país. Por sinal, a última vez que o Palmeiras foi para o Castelão, venceu o grande rival do Ceará, o Fortaleza, por 2-1. O torcedor palmeirense vive a expectativa de, pela primeira vez, ver Paulinho e Vitor Roque atuando como dupla de ataque no Palmeiras. Eles que são as duas contratações mais caras da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras que fecha contra o Ceará uma maratona de mais de 34 mil quilômetros percorridos só nesse mês de abril. E agora, neste mês de maio, o Alviverde espera por uma outra maratona, mas fora dos gramados. A maratona de conversas com Hugo Cajuda, o empresário do técnico Abel Ferreira. A diretoria Alviverde espera já em maio resolver esta situação e conseguir a renovação do treinador até o final de 2027, para que Abel embarque para os Estados Unidos na Copa do Mundo de Clubes com contrato assinado com o Alviverde. Pois é, o Palmeiras não quer perder o seu treinador, que tem tido sucesso aí nos anos que está comandando o Palmeiras. Chegou a vez do Palmeiras no Gazeta Esportiva, o Alviverde imponente. Eu aproveito aqui a presença do José Paes para perguntar, o Abel tem novidades, é isso, para o jogo de amanhã? O Murilo deve ficar no mínimo no banco de reservas, né? Tá recuperado aí da lesão que ele tinha na coxa, trabalhou com o grupo hoje aqui em São Paulo, o Palmeiras já se encaminhando lá para o Ceará, lá para o jogo contra o Ceará, primeiro jogo aí da terceira fase da Copa do Brasil. O Mike e o Rafael Veiga também trabalharam hoje, né, Alex, lá na academia de futebol, estão na transição, trabalharam com o grupo. Esses dois ainda há um pouquinho de precaução em relação à volta deles. O Veiga teve um problema no ombro, né, o Palmeiras se encaixando muito bem ali com o Felipe Anderson, Maurício, o Estevão fazendo aquele setor também. E o Palmeiras já pensando no Mundial de Clubes, né, Michele? Porque o Palmeiras tem aí 11 jogos agora até o Mundial. Nossa Então, Senhora. a tendência é de que o Palmeiras queira zerar ali o número de jogadores no departamento médico para que o Abel tenha o maior número possível de atletas à disposição lá nos Estados Unidos para essa que é a principal competição do Palmeiras nesse ano. O Palmeiras estreando no Mundial no dia 15 de junho contra o Porto, lá em Nova York. Aniversário do meu filho. Olha aí. 15 de junho. Bruninho é palmeirense ou virou corintiano? Ah, ele tá meio corintiano. Tá Metson. Mas ele usa a camisa do Palmeiras. Então é Palmeiras. Então é Palmeiras, Bruninho, no seu aniversário, então o Palmeiras estreando no Mundial. Se for campeão mundial, ele já era, definitivamente veste a camisa e não tira mais. E aí, fala? Eu acho que o Bruninho é Palmeiras. Também acho. E vai falar Alex? Olha, Você tá chateado com o Palmeiras? Não tô chateado, não. Pelo contrário, eu tô animado com o Palmeiras. Mas essa é a sua animação? Não, eu tô pensando no que eu vou falar para tomar cuidado. E assim, acho que o Abel realmente está pensando no Mundial. Ele, inclusive, fez uma declaração aí, né, nas últimas horas, falando que o Palmeiras tem, na opinião dele, 10% de chance de ganhar o título mundial e que é uma preparação diferente realmente. O Zé Paes acabou de falar que faltam 11 jogos para o Palmeiras ir para o Mundial e a partir de agora, qualquer problema um pouquinho mais sério, qualquer lesão de um jogador mais importante vai afetar nessa preparação e na participação do Palmeiras nesse Mundial. Então, todo cuidado é pouco na administração do elenco, fisicamente falando, fisiologicamente falando. O Palmeiras vai usar mais do que nunca a sua estrutura, né, na academia de futebol para ir cuidando dos atletas até chegar no Mundial. Querendo ou não, por mais que o brasileiro seja importantíssimo, não dá para você chegar baleado no Mundial. Você tem que chegar com o time inteiro. Feio, né? Tem que chegar com o elenco forte, o elenco inteiro. Claro que lesões acontecem, acidentes acontecem a qualquer momento. Os jogadores estão expostos a esse tipo de situação. Mas o trabalho tem que ser de preparação, sim. Por mais que isso custe
um pouco no brasileiro nesses próximos jogos. Então, e o torcedor tem que ter paciência e entender qualquer tipo de posição do Abel em relação à escalação, substituição, porque, como eu disse, o Mundial está aí. E se você levar em conta os times que vão jogar nesse Mundial, acho que 10% tá legal. Tá bom. Eu acho que o Palmeiras passando, Real Madrid, acho que o primeiro Manchester City, Como PSG. assim tá bom fisicamente? Não, ele falou que o Palmeiras tem 10% de chance de ganhar o Mundial. 10%? É uma porcentagem plausível. É uma porcentagem até alta, talvez assim. Um pouco menos. Mas assim, eu acho que tem que ser passo a passo. E o primeiro é tentar ultrapassar a primeira fase, a fase de grupos. Que eu acho que o Palmeiras tem totais condições, inclusive de ser primeiro. Porque o grupo não é dos mais fortes. E o Porto, que seria o mais forte, vive um péssimo momento em Portugal. Ô Alex, e você falou que o Palmeiras não pode chegar como no Mundial? Baleado? Baleado. O Palmeiras se preparando para esse confronto contra o Ceará. É um confronto interessante de Série A e que o Palmeiras defende a invencibilidade como visitante, ainda não perdeu nessa temporada, né? São 13 jogos com 10 vitórias e 3 empates, e o Ceará defende uma invencibilidade em casa. Não perde como mandante desde agosto do ano passado. São 25 jogos de invencibilidade, a maior do século do Ceará. Então é mais um desafio para o time do técnico Abel Ferreira, que vem de 5 vitórias consecutivas fora de casa. Palmeiras deve ter algumas novidades, não tem essa de poupar o time todo. Por exemplo, o Abel Ferreira vai fazendo esse rodízio durante os jogos. Na última partida contra o Bahia, Estevão, Vitor Roque e o Paulinho, os três ficaram no banco de reservas, e o Paulinho vive essa expectativa do seu primeiro jogo como titular. Por exemplo, os três podem entrar jogando nessa partida contra o Ceará. Essa é a expectativa dos torcedores. E 3 jogadores já estão treinando normalmente desde a semana passada. Podem ser relacionados o Murilo, o Mike e principalmente o Rafael Veiga, que se machucou na partida contra o Cerro Porteño, né, teve um deslocamento no ombro, mas está treinando normalmente e deve ser relacionado para essa partida. Ceará e Palmeiras, lá no gramado ridículo do Castelão. Dá para comer a grama, mas não dá para jogar muito bem lá não. A notícia que é boa é que o Murilo viajou. Veiga ainda não, Marcos Rocha ainda não, mas o Murilo viajou com a delegação. Talvez esteja em campo lá para enfrentar o Ceará. Abril termina exatamente contra o Ceará. Vou repetir a boa notícia que o Danilo viajou. O que é que você espera do jogo de amanhã especificamente, meu querido? Então, esse é um jogo em que a gente até falou anteriormente que seria um jogo até para poupar jogadores, né? Pensar que, ida lá, tem como resolver aqui, maratona, mas muda de figura a partir do momento em que o Palmeiras perdeu o jogo anterior. O Palmeiras não pode dar o luxo de ter 2 resultados seguidos negativos, né? Agora você fala assim, por que não posso dar o luxo? Campeonatos diferentes, de fato, se você pensar pragmaticamente, pouco importa se você tem um resultado negativo na Copa do Brasil e outro no Brasileiro, um não soma ponto para o outro, tanto faz. Mas é uma questão um pouco mais anímica, uma questão um pouco mais do moral ali, se você ter 2 resultados. Então eu acho que, você até falou do Murilo eu acho que o Murilo deve jogar também, até como uma maneira de ganhar ritmo para os próximos momentos do time. Mas é um jogo que você não espera assim, não espera uma grande atuação no Palmeiras, não. Espera que o Palmeiras volte com o resultado que tem que ser feito. Nada mais do que isso. Empatar lá não é ruim. Nas circunstâncias até se tornou um pouco pior do que seria, mas empatar lá não é ruim, diante das condições climáticas, do gramado, mais uma vez a maratona. Nossa, desculpa, pessoal. Mais uma vez a maratona, enfim. E torna-se pior à medida em que o Palmeiras perdeu agora essa partida para o Bahia, que é um resultado que, mais uma vez, no contexto do campeonato ele é ruim, mas pontualmente pensando, aconteceu e, enfim, segue o jogo. Agora, desse jogo, só para deixar claro, não espero uma grande atuação, não. Espero ser surpreendido também, mas não creio que o Palmeiras vai fazer uma grande atuação por conta de tudo isso que a gente falou até agora. Você... tem uma coisa no Abel que me incomoda, né? Porque as pessoas falam que eu passo pano, não sei o que lá. Mas tem uma coisa que me incomoda. Você lembra do Pão e Circo? Quando o imperador dava pão e fazia lá um evento, uma arena, né?
botava o gladiador para matar os animais, enfim, dava lá um divertimento para os bárbaros. O Abel não dá um circo para nós, né, cara? Não Escala dá, cara. logo o Vitor Roque e Paulinho, cara, larga a mão de ser chato, mano, pra Cara, gente ele ver não os dois dá. pontos. É incrível, né? Não, ele não dá, esquece, ele não dá. Ele realmente trabalha, ele não sai uma vírgula do planejamento dele. Ainda que ele conseguiu entender algumas questões, né? Por exemplo, ele antigamente, eu nunca vou esquecer aquele ano que o Palmeiras ganhando ajudaria o São Paulo, ajudaria bastante o São Paulo a ser rebaixado. E ele entrou com um time misto, o São Paulo ganhou no Allianz Parque, dali para frente acabou se salvando, né? Mas todo mundo fala que aquele foi o jogo que salvou, e ele pensando na Libertadores, que era mais importante, poupou, e até no livro dele ele coloca que faria de novo, mas ele nunca mais colocou time misto num clássico. Então, algumas convicções ele sai da cabeça. Agora, num jogo como esse, para fazer uma estreia, que ali ele não sai do planejamento dele, não adianta. Ele é completamente fissurado no planejamento dele, então não... Mas é o Ceará, vamos trabalhar com a verdade, né? Eu concordo contigo, cara. Porra! Eu concordo com você, cara, mas ele não sai. Ele não sai do Não planejamento sai, dele. é isso. É incrível. Diegão, vamos fazer o seguinte, bem rápido, se você conseguir, e você consegue. Tá rodando aqui o mês de maio do Palmeiras, ó. Vamos tentar projetar quantos pontos o Palmeiras fará nesses jogos no mês de maio. Vamos um por um aqui. Deixa eu chegar no começo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para facilitar, Massa. Eu tenho isso aqui falando comigo você, também. ó. Ah, você tem eles tá aí? Bom. Tá, ó, Vasco. Mas se você quiser falando, manda ver. Vasco e Palmeiras. Acho que 3 pontos Palmeiras. Cerro Porteño e Palmeiras. 3 pontos. 3 também? É um jogo mais complicado, mas eu aposto em 3 pontos também. Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Tem que ganhar. 3 pontos. Palmeiras e Bolívar no Allianz Parque. Tem que ganhar 3 pontos. Bragantino e Palmeiras. Tem que ganhar 3 pontos. Palmeiras e Flamengo. Tem que ganhar 3 pontos. Mas eu não sei se é o jogo que o Palmeiras ganha. Eu acho que talvez seja um jogo para empate ou até uma derrota fortuita aí. Qual? Mas Bragantino ou Flamengo? Ambos. Eu acho que os dois. Mesmo jogando em casa. Eu acho que o Bragantino é fora. Mas perder do Flamengo em casa vai ter uma barulheira infernal, né? É uma final, cara. É uma final. Mas eu acho possível empatar ou perder, cara. Sim, não acho possível, não. Palmeiras e Sporting Cristal. Aqui, né? 3 pontos. Sim. Acho que vai poupar, mas 3 pontos. Não tem e fechando Cruzeiro e Palmeiras. Lá, né? Então, e não veremos o esperado confronto do Dudu contra o Palmeiras, né? Se o Dudu acabou mais uma saída. Pô. Aliás, você já agradeceu a Leila e o Abel pela saída do Dudu do Palmeiras, não? Desde aquela época. Eu gosto muito do Dudu. Eu também. Muito dele como jogador. Mas, infelizmente, foi muito mal conduzida toda essa questão, cara. Muito mal conduzida toda essa questão. Perfeito. Não vai ter, e acho que o Palmeiras vai ganhar também. Só para ressaltar aqui, Massa, eu tinha feito essa matéria aqui outro dia. Gente, já pensaram no look de hoje? Shopee, o seu look do seu jeito. 5 do 5, moda e beleza? Assim como em abril, o Palmeiras também vai ter 9 jogos em maio, né? A grande diferença é a quilometragem percorrida, né? O Palmeiras percorreu 3.470 quilômetros no mês de maio, com as viagens de ida e volta para Lima, Recife, Barueri, 2 para Fortaleza, contando de amanhã, né? Porto Alegre e La Paz. Foram 33.470. No mês de maio, embora vá ter mesma quantidade de jogos, 9 jogos, são apenas 6.600 quilômetros. O Vasco em Brasília, Assunção, Barueri, Bragança, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro para outro jogo, mas enfim. Bem diferente, né, a quilometragem que o Palmeiras vai percorrer nesses 2 casos. Não vai para o Rio de Janeiro.
Palmeiras não tem corrida, essa conta errada. É verdade. Isso. Exatamente. Então exatamente. Olha lá, é Brasília, Paraguai, depois São Paulo, né, estado, depois São Paulo de novo, depois Bragança, tranquilo, Palmeiras e Flamengo, São Paulo de novo, Palmeiras e Sport em São Paulo outra vez, não precisa viajar tanto, e fecha com Belo Horizonte, que é logo ali, né? É logo ali, tá tudo certo. Dá 5.500 quilômetros só percorridos, é bem diferente de 34 mil, né? Nossa Senhora! A distância que o Palmeiras vai percorrer, somada a todas, é a mesma distância que foi só para La Paz. Então, já é bem diferente, o time vai estar bem mais descansado, o que é ótimo, né? Porque acabando esse jogo aqui de Belo Horizonte, encerra-se o Campeonato Brasileiro, vai para pausa, né? E o Palmeiras começa a preparação para o Mundial de Clubes. Em breve já viaja para Greensboro, aí nos Estados Unidos, e toca o barco de preparação para o Mundial, Massa. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse confronto, dessa estreia do nosso Palmeiras na Copa do Brasil contra o Vozão, né? Contra o Ceará. Não será um jogo fácil, né? Um jogo fora de casa, mais uma viagem, mas o Palmeiras segue como favorito, só que precisa chegar com os pés no chão, né? Então, assim, claro que temos o jogo de volta. Muitas pessoas aí questionaram, deram a opinião até que o Palmeiras deveria entrar com um time misto, mas a gente já viu contra o Bahia o que deu entrar com um time muito mexido, né? Então a gente tem uma expectativa grande aí para esse jogo de logo mais e ser a estreia, né, da Copa do Brasil e de ver a estreia de uma dupla jogando junto. Paulinho e Vitor Roque. É isso mesmo, rapaziada. A mídia em todo o Brasil crava que amanhã pode acontecer essa dobradinha no ataque do nosso Palmeiras. Até hoje a gente não entendeu por que o Abel não colocou ainda o Paulinho para ser titular. A gente achava que ele ia colocar o Paulinho contra o Bahia como titular, né? Mas não colocou, porque o Paulinho não foi para Bolívia. E então a gente vem trazendo agora a escalação e a gente acredita que sim, o Paulinho deva entrar juntamente aí com o Vitor Roque. Então, o pessoal da ESPN, faz aí a provável escalação com o Everton, né, que não é surpresa para ninguém. Everton, Giai, Gustavo Gomes, Benedetti e Piquerez. Benedetti completando com Richard Rios, Lucas Evangelistas e Maurício, tá? Então a mídia aposta aí que o Felipe Anderson não entre como titular. Veio jogando muito bem, mas o jogo contra o Bahia, claro que o time estava muito mexido, né? Mas contra o Bahia não conseguiu desenvolver um bom futebol e deve perder a vaga aí. Então, o Palmeiras entrando aí com Richard Rios, Lucas Evangelista, que tem um toque de bola muito bom também, e Maurício como titular, tá? Fechando aí o nosso ataque, a aposta da mídia é que o Abel escale Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Então, a gente já há muito tempo vem nessa expectativa de ver eles jogando juntos. Pode ser que pinte esse trio nessa escalação do Palmeiras para esse jogo contra o Ceará. Claro que é só o jogo de ida, nós vamos ter o jogo de volta. O Abel, ele tem um plano, para tudo ele tem um plano, então a gente fica na expectativa para confirmar esse time com o Abel horas antes, né? 1 hora antes do jogo que sai mesmo a escalação oficial, né? Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero saber de você, o que você acha de tudo que foi falado aí no vídeo. Você concorda ou discorda? A provável escalação, você acha que essa é a provável escalação para o nosso Verdão? E deixe o seu palpite também. Quanto você acha que vai ser esse jogo de Palmeiras e Ceará, ou Ceará e Palmeiras, como o Ceará mandante do jogo? Então, rapaziada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço!